bem-vinda a essa aula extraordinária sobre o lipedema, que eu vou explicar o que é, como tratar, como bloquear o lipedema, como reprogramar o seu metabolismo. Não tem ideia as informações que eu vou dar aqui. Então, fica até o final que eu vou mostrar por que que essa é uma doença que inflama todos os órgãos. E se a gente não tratar a desinflamação, dieta e treino comum, não vai adiantar, porque isso é uma metodologia que precisa de algo muito mais aprofundado, que trabalha mentalidade, regulação hormonal, e eu vou te explicar qual a dieta específica, qual todo o tratamento, tá? E por que que eu vou falar sobre isso? Porque se você não sabe, eu também tenho lipedema e eu mudei toda a minha composição corporal. E sim, eu sou nutricionista, sou terapeuta, mas eu tenho um resultado possível dentro do meu corpo que é realmente possível mesmo conseguir a gente reprogramar esse metabolismo. Então, eu saí disso aqui, tá? Disso aqui que eu vou mostrar para você, ó, cada vez mais disso aqui, dessa forma, de estar acima do peso, de bloquear o meu lipedema, e eu vou deixar claro para você, eu sou a prova viva de que isso é possível. Então, lipedema não é uma sentença, lipedema é uma doença e toda doença precisa de ajuda. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Qual o tratamento adequado? Eu quero saber de você. Quero saber das dores emocionais, porque eu te conheço muito bem, porque eu já passei por tudo isso. Quantas vezes você já deixou de usar aqueles shorts, ou talvez não usa? Quantas vezes eu vejo vários clientes falando para mim, eu vou para academia, eu não consigo colocar os shorts por causa daquele aspecto do lipedema, da celulite, não consigo colocar um biquíni. Eu quero que você realmente se sintonize com isso, porque nós vamos trabalhar também esse aspecto de mentalidade aqui com você. E quantas vezes você já deixou de usar aquela roupa que você gosta? Quantas vezes você disse não a uma praia, uma piscina, ou até mesmo uma foto com as amigas, porque você não se sentia bem com o seu corpo, não se sentia bem com as suas pernas? Quantas vezes você negou de sair para comer fora? Porque, sabe, a pessoa que faz o lipedema, ela já faz uma dieta certinha, ela faz treino certinho, ela não vê resultado, ela fica frustrada, e aí ela deixa de aproveitar as coisas com as amigas, o happy hour, porque ela acha assim, fazendo desse jeito eu já não tenho resultados, imagina se eu me sabotar, eu vou engordar, eu não consigo, e amanhã eu vou acordar com as pernas inchadas, inflamadas, porque essa era eu. Eu tinha todas essas dores. E eu sei exatamente o que isso significa para você, porque eu vivia isso. É uma tortura mental e eu vivia extremamente isso. Então, eu vou mostrar para você na prática como que eu bloqueei meu lipedema, como que eu reprogramei meu metabolismo e saí de 15, 20 quilos a mais realmente com um corpo extremamente mais slim. Olha isso aqui. Olha como eu era bem inchada, inflamada. Olha como é que é minha barriga. Olha como é que é meu biotipo hoje, né? Como é possível? Vou mostrar para você aqui nessa aula, tá? Então fica comigo que eu vou mostrar o passo a passo de como nós vamos bloquear também o seu lipedema. E olha aqui o meu lipedema. Tem que apertar para saber que eu tenho, não é mais visível. Eu tenho a perna definida, antes eu treinava, eu comia certo, eu não via resultados, porque realmente existe uma ciência aqui por trás. Eu vou explicar para você como que a gente vai aplicar. Olha só, não é só eu, e é os meus milhares de cases de resultados, porque é uma metodologia que eu apliquei já para mais centenas de mulheres. Então, eu trato tanto o lipedema quanto a obesidade, que são duas coisas juntos. Então, eu tenho emagrecimento mais de 35 quilos. Também tenho questões aqui, ó, igual da Sandra, que era uma gordurinha abdominal, mas não era, uma inflamação intestinal, era uma disbiose. Eu vou explicar para você o que o lipedema faz, que ele acaba prejudicando, inflamando o intestino, o fígado, a tireoide. Por isso que essas mulheres não emagreciam, por isso que elas não conseguiam realmente diminuir o peso, melhorar o lipedema, porque precisa de uma regulação hormonal e uma desinflamação. Então, ó, quem sou eu aqui para você entender, né? Eu sou a cliente, eu falo que eu sou a cliente, a aluna também, sou a paciente, mas eu naturalmente sou nutricionista, sou ortomolecular, estudei toda a parte da reprogramação metabólica, eu sei como funciona esse metabolismo, eu tenho uma pós-esportiva funcional, sou especialista em lipedema, regulação hormonal e desinflamação. Eu juntei tudo isso com mais de 5 especializações na parte de terapias, do qual também sou terapeuta, e consegui conduzir uma jornada e criar a minha empresa, que é a Nuterapia, mas principalmente uma metodologia que é o lipedema bloqueado, porque nós não temos como curar o lipedema, nós temos como bloquear, tá? E o meu propósito, então, é curar
e desinflamar e libertar o maior número de mulheres, ajudando cada um a conquistar o seu corpo slim, entender que biotipo não é uma sentença e, acima de tudo, viver uma vida em liberdade com autoconfiança. Esse é meu propósito, fim. Essa aula aqui já vai transformar a sua vida e vai trazer tudo isso como de milhares de pessoas do qual eu atendo, dos meus workshops, dos meus eventos presenciais, dos meus grupos de emagrecimento. Eu tenho uma longa jornada ajudando mulheres aí a resgatar a autoestima, a conquistar esse corpo slim, a realmente a reprogramar o seu metabolismo. E olha aí, tudo isso que eu tenho, né? Meus eventos, amo toda essa energia aqui. Então vamos lá para a gente começar essa aula de forma direta e objetiva para você. Lipedema é uma doença que inflama fígado, intestino e tireoide, ok? Porque lipedema, ele causa uma predominância estrogênica, uma alteração hormonal. Esse excesso de estrogênio começa a jogar para o fígado começa a jogar esse estrogênio lá para a bile, então quem tem lipedema tem colesterol alterado, não tem uma bile tão eficaz, esse excesso de estrogênio na bile começa a ser jogado no intestino, que vai ser retroalimentado para ser jogado nas fezes. Esse intestino inflamado vai começar a jogar isso aqui totalmente na tireoide, a tireoide inflamada vai começar a jogar mais essa predominância ainda no corpo, aumentando o depósito de gorduras corporais. Já não bastava o lipedema, a gente vai ter aumento ainda de gorduras corporais, principalmente aí na barriga, nos braços, no colote. Então, quando nós temos aumento de gorduras aí no bumbum, nas pernas, na coxa, é uma predominância estrogênica junto com a insulina alterada, que eu já vou explicar. Olha isso aqui. Eu vou explicar cada inflamação para você entender aqui. Então, olha só, como que funciona o local que você acumula mais gordura, há um desequilíbrio hormonal. Então, quando você tem gorduras mais na região da barriga, quer dizer que você tem mais cortisol aumentado e insulina aumentado, que eu já vou explicar o que é esse cortisol. Quando você tem mais a região do bumbum das coxas, é o estrogênio aumentado, que é onde causa o lipedema. Quando você tem mais nos braços, nas costas, é insulina e tireoide. Entendeu? Como é uma retroalimentação. E eu deixei aqui também a questão do anticoncepcional. Se você utiliza ou utilizou, você pode ter tido o lipedema também por causa do anticoncepcional. E se você utiliza, deixa eu te dizer que lipedema anticoncepcional não dá certo. Eu já vou explicar lá na metodologia como que a gente vai fazer métodos para regular os teus hormônios sem precisar do anticoncepcional. Deixa eu passar aqui para frente. Então vamos lá. O que acontece aí você, além de ter o lipedema, tem essa gordura abdominal que não sai. E o que isso prejudica cada vez mais? A resistência à insulina. Então, a insulina aumentada vai aumentar o depósito de gordura corporal. Então, por que você, mesmo comendo pouco, você não consegue emagrecer? Porque a insulina está aumentada. A insulina ela tem a função de pegar o que a gente come, jogar na célula e formar energia. Se ela está desregulada por causa do lipedema, que também ocasiona isso, ela começa a acumular o que a gente come como gordura. Então, por isso que a gente tem mais facilidade de acumular gordura na barriga, nos braços e no colote. E para piorar, essa resistência à insulina vai te levar ao quê de sinais e sintomas? Fadiga e cansaço, fome constante, uma incapacidade de perder peso, por isso come pouco e não consegue emagrecer, desejo por mais açúcar, cansaço após as refeições, uma obesidade abdominal que não sai aquela pochete de jeito nenhum, porque há um aumento, vai ter uma tireoide desregulada, ó, uma coisa interligando na outra, tá prestando atenção? Vai ter um desequilíbrio hormonal, que daí aumenta mais estrogênio, aí aumenta mais a inflamação e prejudica ainda mais o lipedema. Isso vai causar o quê? Todas as doenças que pode aumentar aí também pelo lipedema. Endometriose, ovário policístico, miomas, pólipos, tudo isso porque é uma alteração hormonal pela resistência à insulina, colesterol alterado, olha isso aqui, e dominância do estrogênio, que a gente já explicou, que aumenta mais aí a gordura e principalmente o lipedema inflamado. Isso aqui é uma mitocôndria. Todo esse processo que a gente vai trabalhar aqui é para reprogramar o seu metabolismo, para sair de um metabolismo gordo para um metabolismo magro. Para isso, nós precisamos aumentar o funcionamento dessa mitocôndria. Aqui dentro que é produzida a nossa energia e oxigenação. Então, no lipedema, há uma diminuição na mitocôndria, por isso que a pessoa se sente mais cansada, mais fadigada e tem mais dores, ok? Então, nós temos que aumentar a produção de oxigenação aqui dentro. E para isso, nós precisamos de dieta específica e um estilo de vida desinflamatório, que nós vamos falar até o final dessa aula, para conseguir
essa permeabilidade aqui, ó, dessa membrana, começar a ficar mais fluídas com nutrientes, e aí, naturalmente, quando a gente comer carboidrato, a gente consegue botar ali, produzir energia e não produzir gordura, porque daí a gente começa a trabalhar resistência à insulina, aumentando mais oxigênio, e aí não fica tão fadigada, cansada, entendeu? Por isso que eu falo, lipedema não é uma sentença, você tem que entender essa doença e como tratar ela. Então, a gente vai amar ter mais biogênese. Ok? Então, vamos lá. A gente já entendeu que o lipedema inflama fígado, intestino e tireoide. Agora, vamos entender. Se ela inflama, como é que é o meu fígado inflamado? Por exemplo, sinais e sintomas. Você tem muito despertar noturno? Acorda entre 2, 3 horas da manhã? Tem muita fadiga e cansaço constante? Tem dores no corpo sem causa aparente? Tem dores de cabeça, aquelas enxaqueca? Não é normal, é fígado inflamado. Alterações de humor, tem muita raiva, irritabilidade, paciência. Tem uma digestão mal, tem uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota, principalmente quando come gorduras, há uma alteração? Fígado inflamado. Esteatose hepática, isso já dá para ver em exames, ou mesmo aquela gordura, aquela pochete, tem gordura no fígado. Outra coisa aqui, o que que acontece? Quando esse fígado está inflamado, os nossos hormônios, que é o ciclo circadiano, não fica regulado, que é os hormônios que deveriam ficar em 24 horas regulado. Tem hormônios que deveriam te estimular para acordar e hormônios para dormir. Se você já fala que tem despertar noturno, você naturalmente já me diz que o teu cortisol está alterado. E aí, o cortisol alterado, que eu expliquei lá, que aumenta a gordura abdominal, o que que acontece? Às 6 horas da manhã é o horário que o cortisol deveria estar sendo liberado, que é o horário para te acordar, te dar energia, motivação para tocar o teu dia. Esse seria uma pessoa desinflamada natural. E automaticamente você produziria ali no meio da tarde para a noite serotonina, dopamina, que seria o quê? Hormônios do bem-estar, hormônios do prazer, e você teria uma rotina leve. E à noite você deveria liberar a melatonina, que é um hormônio naturalmente para te dar um relaxamento, um descanso, uma paz, uma leveza para você dormir. Quando você fala para mim que você desperta muito à noite, quer dizer que você está com cortisol invertido. O que que seria isso? O teu ciclo hormonal está desregulado durante 24 horas. Então, o que que é esse ciclo, esse ciclo circadiano alterado? Então, vamos lá. Durante o dia, o corpo deveria liberar o cortisol para te dar energia, manter foco e estimular o metabolismo. Por isso que o metabolismo acelerado é uma pessoa que tem mais energia. À noite, deveria ter uma produção de melatonina, que é esse hormônio de relaxamento, para induzir ao sono. Então, quando o seu ciclo circadiano está desregulado, o que que acontece? Que é o cortisol invertido, que a gente diz. Você tem muito cansaço excessivo ao acordar, mesmo dormindo à noite, parece que passou um trator em cima de você. Você tem insônia ou dificuldade para dormir, porque ele está invertido, ele está querendo te dar energia de tarde para noite, que é o horário que ele não deveria estar sendo liberado. Ou você tem vício em cafeína para ver se mantém acordado. Só que daí o que acontece? Por ele ser despertado de tarde para noite, você tem mais compulsão alimentar, mais fome durante o período de tarde para noite e mais vontade de comer doce, porque o cortisol altera isso. Aí você tem mais dificuldade para perder peso e você ganha mais gordura abdominal. Você tem menos exposição e mais dificuldade de concentração. Olha tudo isso. Olha o cortisol alterado. Então, a gente já entendeu que o fígado está inflamado. E agora o intestino, né? Esse é um órgão também que é o principal que o lipedema ataca. Por isso que a pessoa tem constipação. Então, vamos entender como é que está o teu intestino. Se você vive com o intestino preso, uma constipação, até mesmo diarreia, tudo que você come sente a barriga estufada, uma sensação de inchaço. Você tem um excesso de gás, muitas vezes com odor forte, tudo que come tem vontade ali de liberar esses gases. Tudo que come sente uma azia, uma queimação, um refluxo. Às vezes, uma falta de apetite, tem uma sensação de estômago cheio, ou fica enjoada com o que você come, ou, ao contrário, tem uma fome excessiva, nada parece satisfazer. Tem arrotos frequentes, né? Que é a questão também de ter uma azia, de não ter uma boa digestão. Candidíase recorrente ou infecções urinárias, seu intestino está inflamado. Não tem como, é uma desbiose intestinal. E quando há essa desbiose intestinal, o intestino inflamado, essas vilosidades começam a ficar prejudicadas, o intestino saudável aqui, ó, intestino inflamado, o que começa a prejudicar? A primeira coisa é que 80% dos nossos hormônios são fabricados no intestino. Então, vamos lá, predominância estrogênica já é uma desregulação hormonal. Ciclo circadiano já altera todos os hormônios. Mas o intestino inflamado, seus hormônios estão todos regulados.
E essa desbiose intestinal degrada zinco e selênio, degrada vários micronutrientes, porque não consegue absorver, por isso que você come glúten e inflama, por isso que come lactose, tem intolerância à lactose, porque às vezes nem é intolerância, às vezes é uma desbiose intestinal. Essas vilosidades não estão absorvendo de maneira adequada. E aí o que acontece? Ao degradar zinco e selênio, que são esses micronutrientes interessantes para a tireoide, o que acontece? Você não consegue converter T4 para T3. E aí isso vai alterar mais o teu TSH, inflamando a tireoide. Lembra? Começamos com o fígado inflamado, desregulações hormonais de 24 horas, começa a sobrecarregar o intestino e agora está sobrecarregando a tireoide. Então, o intestino começa a não conseguir fazer a conversão. Então, olha só, vamos ver se a tua tireoide está inflamada. Você tem queda de cabelo? Tem unhas fracas? Tem marcas de línguas, né? De rachaduras de marcas de dente na língua? Tem calcanhares rachados? Ganha peso com facilidade? Não consegue eliminar? Tem muita retenção de líquido? Muito inchaço? Tireoide está inflamada. Ah, mas Débora, eu tenho hipotiroidismo e aí eu vou tomar medicamento. Já vou explicar sobre isso. Como é que a gente sabe sinais e sintomas de tireoide inflamada? Dificuldade de emagrecimento, constipação, então altera a parte intestinal, altera o lipedema, altera a parte da tireoide. Prisão de ventre, inchaço e retenção de líquido, menstruações irregulares, cansaço excessivo, fadiga, fraqueza muscular, frio nas extremidades, sonolência excessiva, depressão, pele ressecada e diminuição da memória. A gente já tem sinais e sintomas que você tem o hipotireoidismo, que é muito natural também no lipedema. Débora, mas eu tomo remédio da tireoide e mesmo assim eu não tenho efeitos, ou talvez eu veja que a minha tireoide está inflamada. Não adianta tomar remédio se o seu fígado e o seu intestino não estão desinflamados, porque é o seguinte, vou te explicar uma coisinha bem simples. O T4 é o hormônio inativo para ativar o hormônio T3. O importante de uma tireoide regulada é o hormônio T3. Por que eu quero um hormônio T3 ativo? Porque quanto mais eu como, ele metaboliza melhor que eu como os carboidratos e não forma gordura, forma energia. Voltamos lá para a resistência à insulina. Quando eu tomo medicamento, eu estou aumentando o T4. Só que se eu tenho o fígado e o intestino inflamado, que é onde é a conversão do T4 para T3, não acontece e aumenta mais um T3 reverso, que é um T3 que gera mais inflamação, que aumenta mais a gordura abdominal e que piora mais ainda o lipedema. E para a gente ter essa conversão no fígado e no intestino, nós precisamos de uma enzima, essa enzima iodinase. Essa enzima precisa de vários micronutrientes e principalmente de uma alimentação desinflamatória. Lá na minha plataforma, eu já vou explicar para vocês como que a gente faz essa alimentação fase 1, fase 2, o que é cada alimentação disso, porque nós precisamos desinflamar o fígado e desinflamar o intestino e regular os hormônios. Olha aqui, melatonina. Nós precisamos da melatonina de maneira adequada para converter T4 e T3. Se você não dorme direito, está cortisol alterado, está com tudo alterado, como que você vai fazer essa conversão? Por isso que a gente já identificou aqui que pode estar com o intestino, o fígado e agora a tireoide inflamada. Olha só, outra coisa, aí também a inflamação leva o quê? A desregulação hormonal. Tem TPM intensa, menstruação com fluxo muito elevado, tem queda de libido, desejo sexual reduzido, dificuldade para perder peso ou até mesmo facilidade para obesidade, tem acúmulo excessivo de gordura localizada, tem celulite em excesso, sinais grandes de lipedemas, então inchaço e dores, principalmente na perna, é uma desregulação hormonal. Baixa massa muscular e pouca definição corporal, condições metabólicas como diabetes, pressão alta, colesterol alto, é uma desregulação hormonal. E essa desregulação hormonal que leva a essa predominância estrogênica. Então, o lipedema ele tem três fases que ele pode ser desenvolvido. Pode ser na puberdade, pode ser na gravidez ou na menopausa. Então, não tinha e começou a desenvolver porque há uma predominância estrogênica nessas três fases. E o uso de anticoncepcional acabou. O anticoncepcional mesmo que eu falei, ele é inimigo ali do lipedema realmente, tá? Então, na puberdade, como foi o meu caso, usei anticoncepcional, menstruei muito cedo. Mulheres com sistema familiar também, com questões emocionais, psicossomáticas, não tiveram um pai presente, tiveram uma mãe que foi extremamente um pai e mãe ao mesmo tempo, concorda que ela tem que ter uma energia masculina e feminina. E faz com que o corpo tenha que alterar toda essa parte hormonal. Então, na puberdade, uma mulher que teve que ser forte, já teve que ser uma menina que teve que dar conta de tudo, dos irmãos muito cedo,
vai alterar essa parte de puberdade. E isso a gente trabalha no aspecto de mentalidade para realmente mudar o seu corpo através de uma reprogramação metabólica, que eu já vou te explicar como, tá? Então, lembrando que isso ele inflama fígado, intestino, tireoide e aumenta o depósito de gordura corporal para desregulação hormonal. E a saúde mental também afeta por esse tipo de inflamação. Vai ter mais ansiedade, estresse excessivo. Se você tem irritabilidade, tem muita oscilação de humor, raiva, do nada tá mau humor, do nada tá contente, do nada não tá contente, não é normal, tá? Tendência à tristeza e depressão, tem dificuldade de foco e concentração, tem memória fraca e esquecimentos, tem mais compulsão alimentar, é uma saúde mental, tem mais vício em doces, saúde mental, queda da libido ou até mesmo falta de interesse sexual, uso descontrolado de medicamentos, tudo altera também para a saúde mental por causa dessa inflamação. Então, qual o tratamento adequado para lipedema? Principalmente mentalidade e emocional. Não tem como a saúde mental contribuir diretamente. Redução da inflamação com protocolos para desinflamar e para atacar de verdade para bloquear o lipedema. Equilíbrio hormonal e saúde que nós temos que ter do fígado, do intestino e da tireoide. E construir isso aqui, o estilo de vida, para bloquear e você não ter mais esse crescimento do lipedema. Então, existe aqui uma dieta específica, eu já vou explicar, tá? Quais são os pilares da desinflamação? Rotinas para desinflamar, comida de verdade, sono de qualidade, atividade física, sim, movimento, saúde do intestino, do fígado, da tireoide e saúde mental. Esses são os pilares da desinflamação. E eu vou te explicar como que a gente vai aplicar isso. E como deve ser a dieta no lipedema? É uma dieta, então, altamente anti-inflamatória, difícil de digestão, já que a lipedema prejudica muito o intestino. Então, tem que ter um foco de uma dieta que é para desinflamar intestino e fígado. Tem que ser rica em nutrientes para melhorar lá toda aquela coisa da mitocôndria, para a gente conseguir oxigenar mais. Tem que ter baixo índice glicêmico, ou seja, não liberar insulina, uma alimentação de baixo índice glicêmico, e tem que ter uma suplementação específica e individualizada. E qual é a melhor dieta para o lipedema? Dentro lá do meu protocolo, existe o protocolo de desinflamação, modulação, cardápio específico como low carb, cetogênica e jejum, que eu já vou mostrar para vocês. Quais são as dietas mais específicas para lipedema, tá? Aqui, ó, dieta para lipedema. Quando a gente aplica a dieta específica para lipedema para conseguir bloquear, o que acontece? Nós conseguimos regular a insulina. Quando nós conseguimos regular a insulina, em estudos mostrado que existe sim a dieta específica para lipedema, que eu já vou te falar, o que que acontece? As tuas células lipogênicas de gorduras inflamadas, o teu próprio corpo começa a pegar aquilo ali e utilizar como energia e não mais como gordura. E daí de lipogênicas ela passa para lipólise. E aí você começa a regular todos os seus hormônios e definir ele para um corpo mais slim, que foi assim que aconteceu no meu. E aí por isso que você tem mais vontade de fazer as coisas, porque a testosterona começa a voltar a funcionar e você não tem mais compulsão, nem vontade de comer doce. E aí, aqui, ó, o que que ninguém te contou sobre o lipedema? É uma doença inflamatória sistêmica, eu acho que você não sabia até agora, que inflama fígado, intestino e tireoide. Dietas comuns não funcionam porque não ataca a desinflamação real. O tratamento certo exige o quê? Método personalizado por fase de desinflamação, regulação hormonal e mentalidade. A mudança vai muito além de ativar o seu metabolismo. É uma questão de desinflamação para viver um estilo de vida e um corpo desinflamatório para você viver uma liberdade, porque é um novo nível de consciência para você viver sem medos. Por isso que agora eu quero te mostrar como que funciona a minha metodologia, que é o Programa Lipedema Bloqueado, que está dentro da plataforma, que é o Instituto Liberte. Olha só, como eu falei para você, é que nós precisamos de rotinas para desinflamar. Olha como é que funciona. É tudo dividido por fases, porque assim, primeira coisa, nós vamos fazer as rotinas para desinflamar. Melhorar o seu sono, melhorar todas as suas rotinas de maneira adequada, sabendo a suplementação certa, a gente vai entrar para uma fase ataque, que é uma fase de 7 dias para a gente trabalhar toda a desinflamação do fígado, regular o teu cortisol e atacar a tua gordura abdominal.
Depois a gente entra numa fase 2 que é uma fase de desinflamação, e na fase 3 que a gente trabalha muito essa questão do teu corpo slim. Então, são divididos por fase de alimentação. A fase um desinflama o fígado, a fase 2 desinflama o intestino, as duas desinflamam a tireoide, que trabalha o lipedema desde o começo. Só que, além disso, nós temos outros tipos de estratégias alimentares. Cetogênica, low carb, dieta cetogênica, a suplementação, vontade de comer doce, tudo tem tudo mapeado. Ah, mas eu tenho um problema com compulsão alimentar. Nós temos o Mindset Magra, aonde você vai saber o que você traz da sua infância, qual a sua idade emocional, qual aqui, ó, deixa eu botar aqui, corpo livre, né? Identidade, sistema familiar de crenças, qual a sua idade emocional, qual a sua personalidade. Então, se você não sabe, por que que você não consegue seguir uma dieta? Por que que você começa uma coisa e não consegue dar continuidade? Porque talvez a sua personalidade exige liberdade. E se você não tiver uma autonomia, se você não tiver uma liberdade, você enjoa muito fácil as coisas. Então tá tudo aqui. Tá tudo aqui como você driblar, porque é muito além de um autoconhecimento. Ao você entrar na plataforma, automaticamente você já vai receber 21 dias de áudio, que é para libertar o seu hábito da fome, que foi onde eu usei para mim, para trabalhar minha compulsão alimentar, que eu também, além de ter essa obesidade, programar meu metabolismo, eu também tinha compulsão alimentar. Então, 21 dias, apenas menos de 30 dias, para você acabar com a tua compulsão alimentar, a tua fome emocional e teu domínio sobre a comida. E além disso, você também vai ter acesso a todo o curso da reprogramação metabólica, ou seja, o que é lipedema, como, qual o tratamento, qual a suplementação adequada, o fígado, como que a gente faz para desinflamar o fígado, qual toda a suplementação, intestino. Ah, eu tenho um problema de candidíase, Débora, aqui, ó. Eu tenho um problema de digestão, tá aqui. Eu tenho um problema de gastrite, tá aqui. Eu tenho um problema de não vou ao banheiro, constipação intestinal. Qual é? Tem protocolo de modulação alimentar, de modulação intestinal. Então, se você tem um intestino muito inflamado, síndrome do intestino irritável, como eu faço desparasitação, qual o suplemento adequado para o intestino? Tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui para você. Tireoide, né? O que é, como eu vou saber se eu preciso tomar medicamento ou não, qual é o hipotireoidismo, qual a saúde da tireoide, os nutrientes, o fígado, como fazer um detox natural do corpo, olha aqui, os nutrientes, os exames, sinais e sintomas, como que a gente faz as vitaminas de maneira adequada, os hormônios, toda a regulação hormonal, além disso, nos hormônios, você vai entender o que fazer em cada fase, por exemplo, eu estou na menstruação, vontade de comer doce, o que eu faço? Que tipo de exercício que eu faço? Que tipo de alimentação? Tem todos os protocolos de maneira individualizada aqui para você. E aí, tudo ainda a gente trabalha esse aspecto de mentalidade, de meditações para você fazer ao acordar, para ter uma reprogramação, porque, como eu falei para você, nós temos que trabalhar a fase de desinflamação, que nós trabalhamos desde as rotinas para desinflamar, ó, cortisol, qual chá, qual café tomar, rotinas matinais, sono, suplementação para as rotinas, você tem tudo, é tudo um passo a passo. Aí nós trabalhamos as rotinas, a desinflamação através da alimentação, trabalhamos toda a desinflamação do corpo como forma geral, as alimentações estratégicas, os suplementos adequados para tudo que você tiver dificuldade, e mais a mentalidade e a regulação hormonal. Já pensou? Tudo isso aqui, deixa eu mostrar aqui também. Então, esse é o meu programa Lipedema Bloqueado, que você viu que a gente tem como bloquear ele. Ó, deixa eu mostrar outros cases de resultados, além do meu, mas também de várias clientes que estão aqui. Como eu falei, pessoas que estavam desacreditadas, não conseguiam mais emagrecer, emagreceram mais de 35 quilos. Olha toda essa mudança de composição corporal através do programa, porque não é mais um método comum, não é uma consulta tradicional, realmente é muito além de tudo isso, é algo que a gente vai trabalhar, como eu falei, todas as fases de inflamações, regulação hormonal e de mentalidade, tá? E aí, o que que acontece? O que que esse programa, ele não é? Ele não é uma consulta, ele não é um curso gravado, ele é algo que eu vou te acompanhar do começo ao fim. Então, o que que acontece? Ele tem uma duração de 3 meses, todo esse processo é feito comigo, através de consultas, juntamente individuais comigo, e eu vou te acompanhar nesse processo com essa metodologia e feita de maneira especializada para você, com toda a necessidade. Então, o programa Lipedema Bloqueado é exatamente eu que fiz há muito tempo atrás, porque eu fui muito atrás da ciência, fui muito atrás de estudos e apliquei dentro de mim para ter essa desinflamação, tá? Então, é um método realmente que traz liberdade alimentar, um acompanhamento de progressão de resultados e um método extremamente validado.
Deixa eu te passar informações de como funciona. O que você vai receber no programa Lipedema Bloqueado? Um acompanhamento individualizado exclusivo comigo, que sou a Nutribert, durante 3 meses. Você vai ter uma consulta a cada 30 dias, realmente, para a gente fazer uma metrificação de como estão os seus resultados. Só que, além disso, nós vamos ter um protocolo de check-in semanal, porque você vai estar ali full time junto comigo, eu vou te acompanhar no processo para a gente ficar testando e criando toda essa sua rotina, os seus hábitos, porque depois disso nós bloquearmos o lipedema, você não vai mais precisar de nutricionista nenhuma, eu seria a sua última nutricionista e você vai entender o que fazer com planos estratégicos de agora em diante. Então, você faz estruturadas aí para detox e rotina, desinflamação e mentalidade, slim mindset e jejum metabólico, protocolos alimentares desinflamatórios e hormonais adaptados ao seu corpo. Nós vamos regular sua compulsão, TPM e relação com a comida, através de toda a mentalidade e consciência. Então, assim, ó, é uma terapia para uma nova consciência alimentar e emocional, porque nós vamos trabalhar também as suas emoções para transformar de vez a sua mentalidade e o seu corpo. Você vai ter orientações de treinos aplicados na prática também da rotina, tem treinos metabólicos e também na sua fase hormonal, o que funciona para cada fase, tá? Vai ter um suporte de direcionamento contínuo comigo e todas as aulas de acesso na plataforma ali para você estar realizando, para você não se sentir sozinha nesse processo. E além disso, uma novidade que é, além de todo esse trabalho individualizado comigo, você ainda vai ter um acesso à parte em grupo dentro da plataforma, que são mulheres que a gente busca o mesmo ambiente, a mesma troca, que estão saindo de onde você está para onde você vai chegar, que a gente faz terapia ao vivo, hipnoterapia ao vivo e reprogramação mental e metabólica, ok? E sobre esse investimento, né? Talvez você esteja pensando, será que vale a pena para mim? Eu já fiz tantas coisas, eu já fiz tanta coisa para bloquear meu lipedema e acabei não tendo resultado. E agora a pergunta é muito simples. Quanto custa você viver sem botar um shorts que você queria, sem botar um biquíni e não ir para praia? Quanto que custa realmente você não poder escolher a tua roupa? É a roupa que te escolhe e você tem que botar que serve. E não porque você tem liberdade de escolher. Quanto que custa você, num calorão, no verão, não botar um shorts porque vive com aquele lipedema inflamado e acha que isso é uma sentença, tá? O preço de não agir custa muito mais alto que o investimento. Porque realmente aqui não é sobre um valor. Quando você me contrata, você está contratando a minha mente, além da minha metodologia, do meu passo a passo, você está contratando o que eu venci, mastigado para te ajudar nesse processo e ainda te direcionar. Então, o preço é o preço que você quer agir. É o preço de você dizer assim, ó, eu tô insuportável porque eu não aguento mais lidar com isso. Eu não aguento mais não ter um espelho dentro de casa para fugir disso. Eu não aguento mais todo mundo fazer menos esforço que eu e ter mais resultado. Porque foi essa revolta que eu tive que ter para conseguir ter esse resultado que eu tenho hoje, porque a metade disso aqui foi mental. E quando você toma posição de decisão, não tem como, nada te para, não existe nada. Você pega o cartão da vizinha, você pega, vende alguma coisa, você diz, chega, esse é o meu chega. Então, para você fazer parte hoje exclusivamente do meu programa Lipedema Bloqueado, ter acesso exclusivo comigo, ele está apenas por 2.997, tá? Ele realmente está aqui com um valor super promocional, reduzido para você entrar agora, ou 12 vezes de 309. Para você ter todo esse acesso, apenas R$ 3.000. R$ 300 que você não pagaria nem aí para uma nutricionista que daria uma consulta de gaveta e não trabalharia toda a tua reprogramação metabólica, não trabalharia toda a tua mentalidade. Só uma consulta hoje com um terapeuta é R$ 300. Tudo isso aqui eu vou te dar por apenas R$ 3.000 ou 12 vezes de 309. Então, corre e aproveita essa oportunidade, vem fazer parte do meu time, que eu também quero ter você como meu próximo case de resultado, tá bom? Seu processo inicia agora. Clica aqui agora no link e vem fazer parte do meu time e também vencer mais o meu case de resultado. Beijo!